Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós vamos estar estudando com o pastor Afonso Chaves as parábolas. Seguindo em nosso estudo das Sagradas Escrituras, por último estamos vendo, após o estudo dos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, isso colocando os fatos, os ensinos de Jesus, todos como que numa narrativa por tempo, narrativa cronológica. Retornamos agora para fazer algumas considerações sobre as parábolas. Já temos tido uma oportunidade de estudo anterior e vamos agora estar prosseguindo, fazendo o estudo de uma parábola como modelo para aquilo que vimos anteriormente, os cuidados no estudo de uma parábola, escolhendo nós a parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Muito bem. O que nós temos visto sobre parábolas, fazendo um pequeno resumo do que já temos considerado, isso falando antes de entrarmos no nosso objetivo principal, a parábola do rico e Lázaro, que se encontra em Lucas capítulo 16, do verso 19 em diante. Somente Lucas traz esta narrativa, ou descreve, registrou ele esta parábola. Mas lembremos, parábolas. Jesus ensinou várias verdades através de parábolas. Normalmente as parábolas representavam eventos da natureza. No entanto, várias outras eram representações alegóricas e hipotéticas de acontecimentos corriqueiros na vida das pessoas. Exemplos: casamento, particularidades da lavoura, do pastoreio de ovelhas, da vida familiar, etc. O vocábulo parábola vem do grego parabole, significando comparação. Então, parábola é justamente uma comparação. Consideremos, é importante notar que todas as parábolas representam acontecimentos hipotéticos. Nenhuma delas conta alguma história que realmente aconteceu. Dessa forma, podemos entender as parábolas como ilustrações ou exemplos para explicar, por comparação, um assunto mais profundo. Por que parábolas? Quando Jesus expressou sobre a natureza do reino do céu, naquela série de parábolas que encontramos em Mateus capítulo 13, verso 10, seus discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? As parábolas tinham um lugar especial nos ensinos de Jesus. Mateus diz que Jesus falava por parábolas em cumprimento da profecia, que diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Salmo 78, verso 2. O propósito das parábolas era revelar as verdades ocultas do reino de Deus, porém, não a todos. Ao coração honesto, estas histórias ilustrativas, figuradas, trariam mais luz, mas aos orgulhosos e rebeldes, elas criariam mais confusão. Esse é o significado da declaração de Jesus, que, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Isaías fala fortemente disso, quando diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita
a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Palavra esta encontrada em Isaías. E o verso onde encontramos isso é o verso 15 do capítulo 57. Outra palavra de Isaías diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 62, verso 2. Continuemos na nossa consideração. A passagem que Jesus cita para explicar o uso de parábolas, Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, fala da degradação espiritual dos israelitas, do orgulho e da teimosia de coração, que tornaram impossível para eles entender as palavras de Deus. Toda a sabedoria que eles ouviram de sua boca e todas as maravilhas que viram de sua mão, nada tinha significado, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. As parábolas, penetrante espada de 2 gumes, para determinar se o coração de seus ouvintes era orgulhoso ou humilde, teimoso ou contrito. Este é o significado quando se diz: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Observem, o evangelho do reino está assim moldado para atrair e informar os humildes, enquanto afasta e confunde os orgulhosos. O mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. As parábolas não tornarão orgulhoso o coração humilde, mas podem tornar humilde um coração orgulhoso. Se estivermos dispostos a permiti-lo, isso certamente é o desejo maior do Salvador. O significado das parábolas nem sempre foi evidente, mesmo para o coração humilde, mas a mesma história que afastou o altivo rindo presunçosamente, trouxe de volta o humilde fazendo perguntas. Os discípulos de Jesus não entenderam porque ele ensinava por parábolas ou o que suas histórias incomuns significavam, mas tinham aquela simplicidade de coração que os trouxe de volta pedindo mais informação. Também temos essa escolha. Quando somos confrontados com alguma declaração desafiadora da Escritura, podemos tanto sair em desespero e confusão, ou ficar ali pacientemente para aprender mais. Nossa reação revelará se nos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Esta é uma palavra de um escritor, do qual temos compilado essas informações. Agora, continuando, encontrando nosso caminho através das parábolas. Aqui estaremos considerando princípios ou regras a respeito do estudo das parábolas. Há alguns princípios importantes que precisam guiar-nos se quisermos descobrir os tesouros das parábolas. As parábolas de Jesus
devem ser abordadas naturalmente, tomando cuidado para não desencaminhá-las de seu simples propósito. Elas são histórias ilustrativas, geralmente concebidas para terem 3 partes básicas. Quais são as 3 partes básicas que podemos considerar? Primeiro, uma ocasião histórica que produziu a parábola. Alguma coisa que aconteceu, uma pergunta que motivou Jesus, então, trazer uma parábola. A segunda parte é a própria história da parábola, a história ou narrativa. E, finalmente, nesse contexto todo, a lição principal a ser extraída desta história. Temos que considerar sempre esses 3 pontos. O que motivou Jesus contar a história, considerar a história propriamente dita e observar qual é o ensino desta história. E tudo isso está interligado. Mas continuemos. Com isso em mente, olhemos para certas regras importantes a seguir na busca das mensagens individuais das parábolas. Primeira regra: estude a parábola em seu contexto para determinar por que foi contada. Todas as parábolas foram contadas a uma determinada audiência numa ocasião específica. Por exemplo, as 3 parábolas sobre as coisas perdidas em Lucas capítulo 15 foram uma resposta aos ataques feitos contra Jesus pela má companhia. Jesus andava com publicanos, comia, bebia com publicanos. E Jesus então responde nessas parábolas, que aí estão em Lucas capítulo 15, como a dracma perdida, o filho pródigo, a ovelha desgarrada. São histórias que o Senhor contou neste propósito, responder àqueles que eram contra ele por causa do meio em que ele muitas vezes se encontrava. Outra passagem simples é a palavra de Jesus que disse que o médico veio para os enfermos. Uma segunda regra é: procure a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Muitas parábolas pretendem desenvolver apenas um ponto e não ser um veículo para todo o plano da redenção. Não contém tudo. Lições secundárias podem ser, algumas vezes, legitimamente extraídas de uma parábola, mas isto deve ser feito com cuidado e somente depois que a mensagem principal tiver sido determinada. Terceira regra: não se perca nos pormenores da parábola. Os pormenores de uma parábola, às vezes, podem ter significado, mas na maioria das vezes eles não contêm nenhum significado oculto e são simplesmente designados a preencher a história. É o caso do bezerro cevado, a música e dança, anel de ouro, sapatos e vestes da história do filho pródigo. Não são símbolos ou simbólicos de nada, mas simplesmente refletem em termos significativos para o tempo a alegria do pai pela volta de seu filho. Uma boa regra é não dar nenhum significado figurativo a minúcias, a menos que o contexto o autorize. Quarta regra: não tente estabelecer uma posição doutrinária
somente por uma parábola. Há muito que é esclarecido para nós pelas parábolas de Jesus, mas precisam sempre ser entendidas à luz dos ensinamentos claros da Escritura, nunca em contradição com ela. Essas ilustrações são mais destinadas a serem janelas do que pedras de fundação. Elas não declaram tanto uma doutrina, quanto ilustram, aí sim, uma faceta significativa dela. Isso vamos estar vendo na parábola do rico e do Lázaro. Muitos tiram conclusões absurdas desta parábola, mas o objetivo não é trazer um ponto doutrinário vasto. Existe sim algo que se fala ali de forma figurada. E a quinta regra, finalmente é importante procurar uma aplicação pessoal de cada parábola. Depois de ter determinado a lição ou as lições corretas da parábola, a pergunta mais importante é: encontrei a mim mesmo nesta parábola? Quais mudanças em minha vida e meus pensamentos essa parábola exige de mim? É imperativo, em nosso estudo das parábolas, que cada um pergunte: Senhor, o que há aqui para mim? Assim estamos com ouvidos para ouvir. Conforme a expressão de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Indo agora ao nosso propósito do nosso estudo presente, a parábola do rico e Lázaro. Está esta parábola a partir do verso 19, é assim encontrada no capítulo 16 de Lucas. Podemos simplesmente ler estes versos, do verso 19 em diante, que é a narrativa. Diz assim a história: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou sepultura, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles,
arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui está o texto, a parábola. E termina assim, sem Jesus trazer outra explicação. Se houve algum questionamento dos discípulos à parte, Lucas não registrou. Mas observe que, em termos de uma história, a nossa mente abre-se em muita imaginação. E poderíamos estar elaborando palavras para enriquecer esta história, divagando das palavras ditas por Jesus. Mas não é isto que é o objetivo da parábola. Para tanto, dentro das 3 partes que existem numa parábola, vamos voltar àquela primeira parte, quando diz que num estudo de uma parábola, precisamos estar atentos que há sempre uma ocasião que produziu a história, ou a parábola, ou uma história, uma circunstância, ou um auditório em particular que motivou Jesus contar a história. Esta é a primeira parte de uma parábola. Pois bem, pergunto, qual é esta primeira parte? Por que razão Jesus contou esta parábola? O que houve antes? Qual era o desenvolver da conversa de Jesus para entrar neste assunto? Ou, noutra expressão, qual o contexto de onde foi tirado o registro desta parábola? Poderíamos ir longe neste contexto, mas vamos ficar no capítulo 16 de Lucas, observando primariamente o verso 1. Quando o assunto vem Jesus falando, desenvolvendo largamente há tempo, naturalmente de outras parábolas que vinha contando, e no verso 1 dizemos assim: e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este, o mordomo, foi acusado perante ele, o dono, de dissipar os seus bens. E Jesus vai contar a história de um mordomo prudente. E a história é difícil também desse mordomo, porque ele sendo questionado sobre o seu trabalho, tendo que prestar contas e havendo alguma coisa incorreta, já antecipando o que iria acontecer, ele agiu injustamente para com o patrão, chamando os credores e perdoando boa parte da dívida. Por quê? Porque ele queria já ter algum cantinho para ficar, alguém que lhe devesse favores, para que, sendo despedido, tivesse quem o recolhesse. E o Senhor Jesus contou, dizendo que este mordomo foi louvado. Mas louvado? É louvado. Por que louvado? Porque ele já preparou o seu futuro, só nesse aspecto. E mais à frente, o verso 9 do capítulo 16, concluindo esta parábola inicial que levou ao assunto da nossa parábola, o rico e Lázaro, Jesus instrui os discípulos: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
uma parábola anterior, com uma mensagem conclusiva que Jesus disse no verso 9. Os bens, as riquezas deste mundo são coisas injustas, muitas vezes, na maioria das vezes, porque tem recursos, ou ganha melhor, ou é bem sucedido, nem sempre aquele que merece, que é mais esforçado, mais trabalhador, mais diligente, mais capacitado. Então Jesus disse: riquezas da injustiça deste mundo. Mas de tudo isso que está ao nosso alcance neste mundo, vamos procurar investir isso para a eternidade. Por exemplo, como disse o provérbio, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Nesse particular só, já temos que quem assim faz, assiste os necessitados, já está granjeando amigos pela misericórdia com que agiu, para depois, no dia do juízo e da eternidade, ter alguém que vai falar diante de Deus no seu juízo a favor desse. A palavra que Jesus disse: no juízo triunfa a misericórdia. Com a medida com que medides, sereis medidos. Dai e ser-vos-á dado. Então observem aí, é uma parábola que Jesus estava contando. Muito bem, continuemos. O verso 10, Jesus coloca outro ensino. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Sem comentário. Continuando, verso 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então observe que estas afirmações são justamente alguém procurar uma forma de viver presente, visando um futuro melhor. Não é futuro neste mundo, futuro no porvir. Ainda outra palavra, quando diz, verso 12: se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Tudo que nós temos, ou que somos, em capacidades e etc., tudo isso não é nosso, é de Deus. Verso 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Observe que da parábola do mordomo, Jesus trouxe vários ensinos em cadeia. E todos eles visam o quê? Vivemos de tal forma que estejamos entesourando nos céus para a eternidade. Assunto é esse. E ficou mais claro quando, no final, verso 13, Jesus conclui dizendo dessa forma: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é riquezas. E observe que a avareza é idolatria. Então Mamon seria como um ídolo representativo do culto às riquezas, ou apego às riquezas. E temos tantas parábolas ou outros ensinos sobre riqueza nas Sagradas Escrituras. Mas muito bem, é contexto, é alguma coisa que iniciou o que vem depois, a parábola do rico e do Lázaro. Agora, fica mais claro ainda quando no verso 14 lemos: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Aí está a pedra principal que vai motivar a parábola. Vamos repetir o verso 14? E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então Jesus estava sendo zombado, porque os fariseus, estando naquela ortodoxia da religião,
mas de Deus nada. O apego deles era com a riqueza, com o dinheiro. Muito bem. Aí Jesus contende com os fariseus. Na expressão, por exemplo, do verso 15. E disse-lhes Jesus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Já é o Senhor dando uma repreensão. Buscavam aparecer, sendo ortodoxos na religião, como homens santos, zelosos da lei. E vem outras colocações, orando em praças, chamando a banda para tocar quando fosse levar uma boa oferta para a igreja. Então buscavam o quê? A glória própria. Se justificavam a si mesmo, mas aquilo que entre os homens se eleva, para Deus é abominação. Ou Deus levanta, e o levantar de Deus é injustiça e com direito, Ele é o Senhor. Ou então aquilo que se eleva de si mesmo, na verdade está se engrandecendo contra Deus, ou sobre o próximo, que também para Deus é injustiça. E o Senhor fala outra vez de forma forte no verso 16 e 17. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aí o Senhor fecha esse aspecto da lei, sobre o que os fariseus se orgulhavam dizendo serem zeladores. E Jesus disse então agora, coloca: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Pancada firme neles, dizendo seguidores da lei, mas naturalmente deveriam transgredir em muitas coisas desse tipo. E Jesus dá a pancada firme. A lei não passa, permanece. Neste aspecto. Muito bem. Com isso já era para se humilharem, porque Jesus já os repreendeu firmemente ali. Firmemente. Mas uma colocação forte de Jesus dessa é para deixar a pessoa humilhada. Senhor, qual a minha situação? Tem misericórdia. E aí o Senhor usa de misericórdia mesmo. Mas se alguém acha que não tem importância, que hoje a dia pode, a lei do homem permite, não sei o que lá mais, aí ele se complica diante de Deus, porque se justifica a si mesmo contra a justiça de Deus, não alcançando misericórdia. Por quê? Qual de nós é perfeito? Quem é que vai ser salvo e levado aos céus pela sua perfeição por mérito? Ninguém. Mas se todos nós estivermos humildes diante de Deus, pedindo misericórdia naquilo em que temos de fragilidade ou que reconhecemos ser falhos, alcançamos misericórdia. Aí é onde nós falamos nesse aspecto de segundo casamento, divórcio, etc., que erram gravemente as igrejas, que diz que não tem importância, que hoje é assim, que a lei permite, não sei o que lá mais, você tem direito de ser feliz, pode casar de novo, se não está dando certo com essa, manda embora, ou manda ele embora, e vá ser feliz. Errado. Porque a lei não cai, ela fica firme, ela condena o homem ainda. Mas quando, na verdade, cada um de nós, nessa fraqueza, neste ponto, ou em qualquer outro ponto, chegamos diante do Senhor pedindo misericórdia, como aquele malfeitor ao lado de Jesus, nós, na verdade, merecemos a condenação da cruz. Mas ele, que mal fez ele? E voltando para o Senhor, ainda disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não mandou ele descer
ser batizado. Jesus não mandou ele descer e consertar o que fez de errado, devolver o que tinha roubado. Como é que ele ia devolver a vida que ele tirou de alguém? Mas no arrependimento, na busca da misericórdia, alcançou. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muito bem. Bastava isso para repreender os fariseus no seu orgulho, na zombaria que faziam de Jesus. Porque Jesus já os mostrou condenáveis. Num réu de Deus, condenáveis. Se Moisés viesse julgá-los, seriam condenados. No Moisés, sobre o qual se orgulhavam de serem, dizendo eles, discípulos de Moisés. Mas não parou nisso. Aí Jesus vai contar a história. Aqui sim chega a segunda parte da parábola, a narrativa propriamente dita. Mas voltemos um pouquinho. Vamos firmar um pouco mais na primeira parte. Qual a ocasião histórica que produziu a parábola? O fato dos fariseus, que eram avarentos, ouvindo os ensinos de Jesus, zombavam de Jesus. Porque, na verdade, amavam as riquezas e não cuidavam de investir na eternidade. Queriam o bem agora. É o perigo da prosperidade, já, muito pregada nos dias atuais. É um perigo. Demonstra um lado, o amor, o apego, a busca por riquezas deste mundo. Enquanto a palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus. Verso 14 é a primeira parte, a ocasião. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Aí vem então a parábola, que já temos lido, do verso 19 até o verso 31. Muito bem. Qual a terceira parte? Se a primeira parte foi o momento, a ocasião que provocou Jesus contar, a segunda parte, a história, a parábola propriamente dita, que já temos lido, e vem agora então a lição principal a ser extraída dessa história. Muito bem. Podemos tomar nossa Bíblia e folhear um pouquinho. A história já foi contada e vamos analisar. No estudo que nós fizemos, colocamos 5 regras. Primeiro vimos 3 partes. Agora vamos ver 5 regras. Observe que, como regra, estude a parábola em seu contexto para determinar por que foi contada. É o que fizemos já. Segunda regra, procure a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Qual é a verdade principal? Poderíamos folhear a Bíblia longamente, mas vejamos alguns fatos. Por exemplo, consideremos a palavra que nos diz as Sagradas Escrituras em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 9. No capítulo 2, verso 9, Jesus falando ao anjo da igreja de Esmirna, o Senhor diz: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Até aqui. Observe essa diferenciação. A igreja de Esmirna mostra-se aqui, ou é mostrada aqui, como fiel, vencedora, triunfante, mas sofredora e pobre. Na visão humana, sofredora e pobre. Mas na visão de Deus, é rica. É rica. Muito rica. Qual a riqueza do anjo ou da igreja em Esmirna? É justamente a fidelidade ao Senhor, e não os bens que possa possuir, ou a vida cômoda que tenha. Não. Simplesmente fidelidade
em qualquer situação. Indo ao capítulo 3, no verso 17, lemos também quando já ao anjo da igreja de Laodiceia se diz que ele, o anjo da igreja em Laodiceia, falava: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A aprovação de Deus não é pelo bem-estar da pessoa, de forma nenhuma. Não é aquilo que se possui, mas aquilo que é, ao ver de Deus. E ao ver de Deus, esse anjo que poderia estar bem situado lá em Laodiceia, a igreja de Laodiceia pode estar muito bem, humanamente falando, mas espiritualmente, a palavra diz que era desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tem os dois aspectos diante de Deus. Mas continuemos. Observemos dentro das Sagradas Escrituras, sempre se nos apresenta dois caminhos. Um deles é servir ao mundo, o de confiar nas riquezas. É o que encontramos, por exemplo, na citação do Salmo 73. O salmista, observando os ímpios, se admirou que eles progrediam, enriqueciam, viviam soberbamente, orgulhosamente e pareciam prevalecer, enquanto que o justo, nada disso existia, era quase que um contraste. Mas a palavra lá em Salmo 73, vemos que quando ele compareceu diante do santuário de Deus em oração ou apresentando essa questão, Deus lhe mostrou o lugar escorregadio em que estão aqueles que estão somente firmados nas coisas deste mundo e andam presunçosamente como se tudo estivesse bem. Lugares escorregadios. E o salmista então entendeu que ele mesmo quase escorregava, porque já estava invejando os ímpios pela prosperidade material e não tendo como riqueza a sua vida justa diante de Deus. Temos outra passagem. Abramos em Mateus capítulo 19. Sempre se cita esta passagem em Mateus capítulo 19 como sendo o mancebo rico. Tinha riqueza, tinha bons procedimentos, segundo a lei poderia ser, no ver do homem, aprovado. E Jesus chegou mesmo a sentir amor por aquela alma. E nesse amor o Senhor lhe aponta: falta-te uma coisa, só uma, de milhares de coisas que nós temos que ser vencedores, e aquele mancebo também, para ele faltava uma só. E Jesus vai justamente naquilo que lhe faltava: as riquezas. Vá, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Tesouro por tesouro, tesouro no céu é melhor. Mas aí está, na escolha de um procedimento, ele preferiu manter a riqueza neste mundo. Aí o Jesus ensinou os versos que lemos, 21, 22 e 23, quando dizem: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Até aqui existe um particular, e muitos pensam que é a riqueza. Na verdade, não é a riqueza, e sim o apego, o amor, a confiança, o basear-se nas riquezas. Para esse jovem mancebo, o Senhor cobrou isto, que havia uma falha nele, nesse particular. Mas, por exemplo, Zaqueu era rico também, e Jesus não lhe pediu nada, e ele não deu tudo também. Ele deu metade para os pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Não é a riqueza o problema principal, é o confiar, o apoiar-se, o amar as riquezas. Aquele que dá, mais lhe será dado. É a palavra do Senhor. Agora, se a pessoa não sabe administrar o que tem, nem para si, nem para o reino de Deus, ou para si mesma, para a eternidade, pronto, para que acrescentar? Mas se alguém é rico e sabe administrar espiritualmente essa riqueza, que Deus lhe aumente mais, porque muitos andarão à sombra dele. É a palavra de Provérbios. Porque um só não consome a riqueza que possa possuir, mas muitos são que desfrutam dela. Esse é o bem da riqueza e daquele que não está apegado a ela. Mas continuemos, caminhos. E o cuidado nesse particular, uma palavra muito forte colocada é por Tiago, no capítulo 4, no verso 4, quando condena fortemente este apego às coisas deste mundo. E a palavra é gravíssima quando se diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que palavra forte. E a palavra continua depois, dizendo que Deus tem ciúme. Por isso a palavra adúlteros e adúlteras. Se alguém ama este mundo, está em falta para com Deus. Espiritualmente, é como adultério, infidelidade ao seu Senhor, ao esposo da sua alma, e ele está se encantando com as coisas deste mundo que jaz no maligno. Palavra forte. E temos outras palavras de Paulo, por exemplo, que falam fortemente contra o apego e a confiança nas riquezas, ao ponto de dizer que é a raiz de todo o mal. Mas continuemos. Um outro caminho, naturalmente, se há dois, é o diferente deste. É o não amar o mundo, é renunciar aos seus deleites, ainda que isso resulte em vergonha, desprezo, ou até mesmo pobreza segundo o mundo. Aí temos a palavra de João, na carta de João, no capítulo 2, que podemos folhear, verso 15 e versos 16 e 17, quando a palavra diz bem claro: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este está no segundo caminho, permanece para sempre. Podemos colocar a palavra de Romanos 2, não vos conformeis com este mundo, de forma nenhuma. Que palavra mais poderíamos dizer? Hebreus 13,
Verso 13 e 14, quando diz para deixarmos este mundo, sairmos fora ao encontro de Jesus, tomando o seu vitupério. Ou seja, como que ele está fora deste mundo, não participando dele. E outra palavra também, aquele que tem como se não tivesse. Porque o pensamento desse está lá no céu. É como podemos ver o salmista Davi dizendo: sou pobre e necessitado. Quem lesse essas palavras do Salmo de Davi ia estranhar. Eu, hein? Davi, rei, com ouro e prata entesourado e em muita quantidade, dizer que sou pobre e necessitado. Mas para quem vê o resto dos salmos entende, quando ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo, abundância de ouro no depósito, mas a alma não colocava o coração nisso, sim em ter comunhão com Deus. Diferença. Então é o segundo caminho. Muito bem, conforme a nossa escolha, este mundo ou as coisas de Deus, vem também a recompensa. Muitas palavras há na Escritura sobre isso, em Salmos, Tiago fala sobre isso várias vezes, Paulo fala na escrita para Timóteo, Jeremias cita também a escolha. Aquilo que plantarmos, isto colheremos. Escolha e a recompensa. O que planta-se, o que se colhe. Se plantarmos neste mundo, colhemos corrupção e depois a morte. Romanos 6. Mas se plantamos na justiça de Deus, nas coisas de Deus, aí caminha-se isto para a incorrupção e, por fim, a vida eterna. Palavra de Tiago: não nos enganemos, Deus não se deixa zombar, o que plantarmos, isto colheremos. Por isso Pedro também exorta em que perseveres em fazer o bem, em todo o tempo, porque com isso estaremos aumentando para depois uma colheita sadia e para a vida eterna também. Plantou, colhe-se. O que plantou é o que vai colher. Se neste mundo, é coisa deste mundo. Mas se é para o céu, aí é coisa do céu. Onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se é nas coisas da terra, aqui está o nosso coração. Se consideramos o que está no céu como o nosso tesouro, aquilo pelo que esforçamos, buscamos, renunciamos e nos privamos e etc., aí sim, lá está o nosso coração. Continuemos. Jesus falou desta situação de escolha, dos caminhos, dos procedimentos, um ou outro, ao dizer que quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, aborreça a si mesmo, tome a cruz. Uma coisa dessa podia valer, mas Jesus insiste em passos cada vez mais firmes. Negar-se a si mesmo, aborrecer a própria vida, tomar a cruz e segui-lo. E nisso tudo se pede perseverança até o fim. Mas a recompensa é grande. Por isso que os discípulos perguntaram a Jesus certa vez: Senhor, e nós, que vamos receber? Deixamos, puderam até enumerar. Deixamos rede, pescaria, barco, amigos, família, e estamos te seguindo. E Jesus disse: receberão neste mundo e depois no porvir a eternidade. Observe que estamos estudando, considerando dentro daquelas regras qual é a verdade principal que Jesus quer ensinar para nós e que devemos estar compreendendo bem. Voltemos então agora à parábola. O rico
que plantou ele para a eternidade? Qual o caminho escolhido por ele? Desfrutar. Desfrutar a vida. Não aborreceu a vida. Não negou-se a si mesmo. Não tinha cruz para carregar. Não seguia Jesus. Termina o seu tempo, que o fim vem para todos. Eclesiastes diz bem claro, a mesma coisa sucede, como morre um, morre o outro. Todos voltam ao pó. Qual a recompensa do rico? Acabou, não tem mais nada para receber. Até o pouco que tinha, lhe é tirado. Esta é a mensagem com respeito ao rico. O restante faz parte da história, mas não é o principal. Uma gota d'água para mim. Aí é o perigo da terceira regra. Não se perca nos pormenores da parábola. Uma gota d'água, porque não é um copo, porque não é um jarro. Lá do outro lado vai ser como que estando numa fogueira se queimando, em grande calor. De lá vai poder ver o pai Abraão e ver Lázaro também. São pormenores que na verdade não tem nada do objetivo de Jesus. Jesus não quer falar sobre o outro lado, como que é outro lado, como é que se conversa, se um é para o alto, o outro é para baixo, se tem um abismo separando, se não tem separação. Não, esses detalhes não são o objetivo principal da mensagem. E até perigoso, vamos ver daqui a pouco. Mas não se perca nos pormenores da parábola. Senhor, mande de volta lá Lázaro para avisar meu pai e meus 5 irmãos. Ai, tem pai? Tem 5 irmãos? Pormenores para montar a história. Mas a mensagem de Jesus não tem nada a ver com o pai do rico, nem com os irmãos do rico. Mas se o morto foi falar, eles vão ouvir. Tem a lei, Moisés, os profetas, ouçam. Ou seja, o que eles precisam tem. Mas o objetivo não é esse. Mas, por outro lado, essa partezinha pode servir, como que dizendo para o rico, você teve toda a oportunidade. Qualquer um ou outro que estiver lá embaixo tem todas as oportunidades. É só ouvir, é só obedecer. Moisés e os profetas. O que ele não fez. Agora, por outro lado, consideremos Lázaro. Primeiro, interessante, este tem nome. Se tem nome, era conhecido do pai Abraão. O outro senhor nem sabia o nome dele. Qual é o nome dele mesmo, desse rico aí? Nem o nome. Ou seja, não era conhecido por Deus. Mas o outro, o senhor sabia um nome, Lázaro, nome de um amigo. Observe os detalhes. Agora, detalhe que complementa, dentro do objetivo principal. Um quis tratar de si e o outro não amava este mundo. Qual é a recompensa? Vai descansar com o pai Abraão. Vai ter a recompensa. O que não lhe será tirado. E ele não vai voltar para padecer mais um pouquinho aqui o infortúnio da vida neste mundo. Basta. Ao homem é dado morrer uma só vez. Basta. Basta. Muito bem. A palavra que temos no próprio texto que mostra a verdade principal é quando Jesus diz para aquele homem aquela passagem bem clara, verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Considerando as regras que temos estudado, no que estamos tomando também como uma estrutura para acompanharmos,
A quarta regra é: não tente estabelecer uma posição doutrinária somente por uma parábola. Muito bem. Já temos ouvido, os que nos ouvem também podem já ter ouvido ou lido alguma coisa em que as pessoas pegam esta parábola e daí esticam a história e consideram coisas que não é objetivo. Jesus não está estabelecendo um aspecto doutrinário na parábola. De forma nenhuma podemos tomar isto, porque a parábola não tem o objetivo de apresentar toda a linha doutrinária de alguma coisa. É só aquela verdade principal. Quem ama este mundo, tem neste mundo a sua recompensa. Quem procura o reino dos céus, ainda que sofra neste mundo, vai ter a recompensa da eternidade. Muito bem. Muitas vezes vemos falar das pessoas dizendo que quem morre, uns vão para o paraíso, outros vão para o outro lado e outros vão até para o seio de Abraão, como se fosse um local, uma situação pós-morte. Então morre e vai para algum lugar. Aí tem bifurcações. Uma das bifurcações é o seio de Abraão. E não tem nada disso que Jesus está ensinando. O seio de Abraão quer dizer o descanso no reino de Deus. Abraão pode significar simplesmente o pai das almas, o próprio Deus. E não é também no seu colo, no seio de Abraão, como que uma coisa infantil. De forma nenhuma. Mas é desfrutando do amparo da vida nas moradas eternas do Pai eterno. Outra coisa, de forma nenhuma pode ser contrário à parte doutrinária. Viu? Lá do outro lado, quem morreu e foi para um lugar ruim, vai ficar vendo lá os que estão no lugar bom. Não vai ver, não vai conversar. O propósito dessa parábola não é afirmar isto, porque senão contraria a própria Bíblia, conforme vemos em Eclesiastes. Podemos abrir no capítulo 9, versos 4, 5 e 6, quando a palavra por Salomão, descrevendo com a sabedoria que Deus lhe deu, a sorte dos que estão debaixo deste sol, ou seja, na vida temporal, humana, terrena. O que diz a palavra lá em Eclesiastes 9, verso 4? Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não há ciência depois, o que é complementado pelo verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou pós-morte, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltando um pouquinho ao verso 5, no início, a palavra é forte e clara ao dizer: os vivos sabem que hão de morrer, e os mortos não sabem coisa alguma. Esta é uma colocação doutrinária, que é justamente o que Jó fala no capítulo 14, quando descreve com suas palavras
qual era a sua expectativa em meio àquele tormento, aquela chaga terrível com que se achava ferido. Ao considerar a partir do verso 7, dizendo: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Verso 10. Mas, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Observe a afirmativa de Jó. Aí, sim, expressa ele a sua vontade. Qual é a vontade dele, Jó? Verso 13. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Ele quer ir para a sepultura. Lá ele vai estar livre daquela chaga terrível. E lá vai chegar um tempo de término. Verso 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Continua ele. Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra de tuas mãos. O que é que Jó está dizendo? Que o homem, uma vez ceifado, vai para a sepultura e não levanta mais. Enquanto tiver sol, a vida na face da terra existir, não se levanta. Mas ele quer ir para lá, para ficar livre do mal que lhe acomete, mas sabe que quando não existir mais este sol, quando esse mundo se acabar, é o tempo do porvir. E Deus vai se lembrar dele, vai chamá-lo, e ele vai desfrutar de uma transformação. E ele vai poder dizer para Deus: afeiçoa-te a obra de tuas mãos, que é ele mesmo. Agora, saindo da sepultura para outra vida, porque a vida debaixo do sol acabou. E indo para Coríntios capítulo 15, a colocação do apóstolo Paulo, quando fala para nós sobre o tempo em que isso sucede, e falando da morte e ressurreição, que em Jesus isto já se cumpriu, quando diz no verso 20 do capítulo 15, mas agora Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, ou o primeiro dos que dormem, é o primeiro a ressuscitar, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo Jesus. Mas, verso 23, cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim e segue-se a palavra. Então observe, Jesus é o único que morreu e já ressuscitou, sendo o primeiro dentre os que ressuscitaram, vieram da morte. E os demais vão também participar da ressurreição, mas quando? Na sua vinda somente. Assim todos que morrem voltam ao pó, e o pó volte ao pó como era, e o fôlego de vida, o espírito de vida
que estava no homem volta para Deus, porque é dele, ele que deu. E o homem fica aguardando até que passe os dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios e não sei se mais, e termina a vida na terra e Jesus está vindo buscar os seus. Aí haverá a ressurreição. João capítulo 5, verso 28. Então, a parábola, voltemos, do rico e do Lázaro, não está falando do pós-morte, de como é lá, como se conversa, qual é a distância, se vem, nada disso, porque contraria a palavra. Mas então, o que fala a parábola? Qual é o ensino? Somente isso: quem ama este mundo só tem este mundo, mas quem ama o Senhor neste mundo, e se necessário tem que renunciar a tudo para conquistar esse amor, ou de fato fazer firme a sua vocação para a eternidade, vai ter a eternidade. Esse é o objetivo principal. Observe que outros já colocam situação diferente. Tem que ser pobre. Se eu for pobre, eu vou para o céu. Não é isso. Outro erro doutrinário. Jesus não está ensinando que tem que ser pobre, que tem que ser chagado, viver junto dos cachorros, o cachorro lambendo as suas feridas para ir para o céu. Não é isso. Não é isso que Jesus estava dizendo. De forma nenhuma. Tudo isso é só uma cena para mostrar que Lázaro, amigo de Deus, ainda que pudesse estar numa situação terrível entre os homens, mas era amigo de Deus. Era amigo de Deus. Esse era o trunfo dele. Tinha um nome conhecido por Deus. Por isso, neste erro doutrinário, dentro do catolicismo romano, o quanto se pregou a renúncia de riqueza, a pobreza, muitos doando as riquezas para a igreja, ficando pobres para herdar os céus, ou se enclausurando em conventos, para dizer que assim vão para o céu. E a história mostra que nos conventos as coisas não estavam tão puras assim não. Então essa pobreza não é o que o Senhor falava. E observe que o próprio Jesus, de fato, não tinha riqueza neste mundo. Não tinha. Mas não andava chagado, miserável, pelos caminhos. Não. Porque o que lhe era necessário não lhe faltava da parte de Deus. Ou mesmo Abraão. E observe que Abraão era rico. Muito rico. Mas, entretanto, não tinha como seu nada daquilo. Era forasteiro neste mundo e só pensava na pátria celestial que Deus lhe prometeu para lá levar. É diferente. O que mais se poderia ter de ficção nesta parábola para tirar ensinos? Muita coisa, mas nada disso. Não é o objetivo da parábola. Jesus estava dizendo agora, vamos procurar concluir, quando se diz que, em termos de ensino, Jesus estava mostrando para os fariseus que amavam este mundo, que amavam a riqueza, que eles estavam perdendo o principal, a vida eterna. Se eles amassem o Senhor, fosse discípulo de Jesus, ainda que perdesse a riqueza, não é a cláusula principal, a cláusula principal é seguir o Senhor, teria o céu para eles. Mas por amarem as coisas deste mundo, estavam perdendo os céus. Muito bem. Do outro lado do ensino, vem o Lázaro, aquele que se faz amigo de Deus, tem a eternidade. Para isso teríamos outra parábola, outra colocação nas Escrituras, quando temos naquela parábola do homem que derribou os seus celeiros e construiu outros celeiros maiores, Jesus fala claramente a respeito da condenação dele, porque ele dizia: alma, come, bebe, folga,
porque tens muitos bens por muitos anos. E Jesus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? E conclui-se esta palavra dizendo: assim é aquele que se faz amigo deste mundo e não é amigo, ou que não é rico para com Deus. Pronto. E Lázaro, na verdade, como os discípulos de Jesus, eram ricos. Tinham Jesus, amavam Jesus a qualquer preço. Como até aquele Lázaro, irmão de Marta e Maria. E este Lázaro não é o irmão de Marta e Maria. É um personagem fictício. Não é ele. Isso precisamos entender. Muito bem. Fechando as regras do estudo de uma parábola, fazendo nesta parábola uma colocação geral para estudo de outras, quando isso fizermos em outra parábola, a quinta regra é: finalmente, é importante procurar uma aplicação pessoal de cada parábola. Depois de ter determinado a lição ou as lições corretas da parábola, a pergunta mais importante é: encontrei a mim mesmo nesta parábola? Nessa parábola, minha vida é como a do rico ou como a do Lázaro? Sou conhecido de Deus ou estou longe da vista de Deus, mas muito bem colocado neste mundo? Qual é a minha situação? Outra colocação que poderíamos fazer: quais mudanças em minha vida e meus pensamentos esta parábola exige de mim? Estou apegado às riquezas? Estou só cuidando de aproveitar o mundo? Tenho me esforçado mais nas coisas de Deus do que nas do mundo, ou mais nas do mundo do que nas de Deus? Cocheio entre os dois caminhos, ou estou do jeito que estou, aprovado, ou não estou aprovado? Que mudança tenho que fazer? Ou, mais à frente, na observação que fizemos, é imperativo em nosso estudo das parábolas que cada um pergunte: Senhor, o que há aqui para mim? Se estivermos atentos a aplicar o ensino da parábola à nossa vida, de fato, aí estamos com ouvidos para ouvir o que o Senhor ensina, para depois colocarmos em prática para o benefício maior, que é a nossa própria salvação. Recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, porque por ela podeis ter a salvação de vossas almas. Aí está o comentário desta parábola, o rico e Lázaro. Que Deus nos abençoe e possamos estar aplicando algumas coisas dessas como exemplo para o estudo de outras parábolas mais. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.